Êxodo capítulo 32, nós vamos ler do versículo 1 ao 10, diz assim: Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. E Arão lhe disse: Tirai os pendentes de ouros que estão na orelha de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e com um buril deu forma a ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vá, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Então eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no. E ofereceram sacrifícios e disseram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho observado esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Glória a Deus. Dentro desse texto, gente, nesta noite, Deus colocou no meu coração, eu gostaria de falar sobre características de um homem de Deus, tá? E quando eu estou me referindo a homem de Deus, eu já estou incluindo também vocês, mulheres de Deus, amém? Então, se eu falar só homem de Deus, você está falando só para os homens. Não, homens e mulheres de Deus. E nós temos uma lição muito grande nesse texto aqui, nesse capítulo e no capítulo posterior, através da vida de Moisés. Duas características que nós podemos ver nesse texto em Moisés e que nós devemos aplicar e conhecer também em nossa vida. O problema é que esse termo homem de Deus, hoje nos nossos dias, ele tem sido um pouco banalizado e confundido, né? Hoje, para muitos, ser um homem de Deus basta carregar uma Bíblia embaixo dos braços, basta vir bem arrumado para a igreja, ou basta estar em todos os cultos. É claro que isso é importante, isso faz parte, mas isso não define o termo homem de Deus. Não é a sua aparência, não é quantas vezes você vem para o culto, não é qual o tamanho da sua Bíblia que define se você é ou não um homem de Deus, se você é ou não uma mulher de Deus. É muito mais do que isso. Os solteiros, eles gostam muito desse termo, né? Eu lembro quando eu era solteiro, eu falava muito sobre isso. Eu quero uma mulher de Deus, não é verdade? Quantos solteiros tem aqui? Quantos querem um homem e uma mulher de Deus? Todos, em nome de Jesus. Nós falamos muito sobre isso. Nós não, porque eu não sou mais, agora eu sou casado. Eu tenho uma mulher de Deus, graças a Deus. Mas nós escutamos muitos solteiros falar sobre isso. As meninas falando: nossa, eu quero um homem de Deus. Aquele homem de Deus. Mas será que realmente esse homem que você quer, ou que você está olhando, está paquerando, será que é um homem de Deus? Nem sempre aquilo que aparenta ser um homem de Deus, nem sempre é um homem de Deus. Aparentemente pode parecer ser um homem de Deus, mas talvez seja totalmente o contrário disso. Não é à toa que nós podemos ver muitos relacionamentos dentro da igreja, homens e mulheres que se casam e parecem tão bem como casado, e de repente acontecem grandes prejuízos nesse casamento e os dois acabam se desviando. Porque muitas vezes se confundiram se era um homem de Deus, se era uma mulher de Deus ou não. E esse termo é perigoso. Ele é perigoso. O homem de Deus não é definido por isso. Eu gosto muito de uma frase que talvez entre um pouquinho nisso, sobre o iceberg. A estrutura do iceberg, quando você pensa em iceberg, você pensa no Titanic, né? Pelo menos eu, iceberg, você logo pensa naquele filme tão famoso. A estrutura, a qualidade de um iceberg, ela não é medida pela sua estrutura externa, pelo seu tamanho, por aquilo que ele aparenta ser. Não, mas na verdade pela sua estrutura interna. Pelo tempo que ele permanece intacto no oceano, diante de grandes tempestades e ondas, pelo tempo que ele permanece intacto, e não pelo seu tamanho externo. E a vida de um cristão também, meu irmão. Um homem de Deus, a qualidade na vida de cristã de uma pessoa, não é medida simplesmente pelo seu tamanho,
pela sua estrutura externa, porque ele vem cheiroso para a igreja, porque ela vem cheirosa para a igreja, porque ela vem em todos os cultos. Não, mas sim pela sua estrutura interna. Pelo tempo que ele, pelo tempo que ela permanece intacto na presença de Deus, na palavra de Deus, apesar de tantas grandes ondas e tempestades em suas vidas. Assim também é medida a vida de um cristão. Assim também nós podemos definir o que é um homem de Deus. E sabe, meu irmão, Deus ele não procura grandes homens. Eu costumo citar essa frase. Deus não procura grandes homens, Deus procura homens e mulheres de Deus. Deus não procura pessoas eloquentes, pessoas persuasivas, pessoas talentosas e habilidades. Não somente isso. Deus procura homens e mulheres comprometidas com Ele. Homens e mulheres de Deus. E o problema é que hoje nós vivemos uma onda no Brasil e no mundo todo, onde muitas vezes nós valorizamos mais aqueles que parecem ser grandes, onde muitas vezes nós buscamos mais o ser reconhecido pelo povo do que ser reconhecido por Deus. Nós buscamos ser grande pelo povo, nós pensamos em ser grande pelas pessoas e esquecemos de ser homens e mulheres de Deus. Se nós, como igreja, nos comprometermos com isso e formos homens e mulheres de Deus, pode ter certeza que o Brasil é do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Minha esposa estava dando aula no Novo Nascimento e ela falou algo que eu nunca tinha pensado antes. Na aula eu achei interessante. Que no número de cristãos que estamos no mundo hoje, é o suficiente. O suficiente para o seguinte, não estou falando para parar de evangelizar, nada disso, misericórdia. Mas se todo cristão vivesse o amor de Deus, o mundo seria impactado em nome de Jesus. Se todo cristão vivesse a verdade de Deus, com o número de cristãos que nós temos no Brasil e no mundo hoje, esse mundo conheceria totalmente, o mundo inteiro conheceria da palavra de Deus e esse mundo seria impactado. Se o Brasil vivesse o amor de Deus, cada cristão colocasse em prática os ensinamentos de Deus e fossem realmente cristãos, eu tenho certeza que essa corrupção e toda essa impunidade, e tantas essas coisas que acontecem no Brasil hoje, isso não aconteceria mais em nome de Jesus. Porque nós precisamos de homens e mulheres de Deus. É isso que Deus está à procura. A minha oração é que nós possamos sair daqui realmente refletindo sobre isso e com a certeza, eu sou um homem de Deus e eu sou uma mulher de Deus em nome de Jesus. Mas o que é ser um homem de Deus? É aí que nós entramos nesse texto. A primeira característica que eu quero compartilhar com vocês de um homem de Deus está no versículo, nós vamos ler agora a partir do versículo 15 até o versículo 20. Olha só o que está escrito. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. E respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das suas mãos as tábuas, e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito, e queimou no fogo, e moendo até que se tornou em pó, o espargiu sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Gente, olha só essa história aqui que nós estamos lendo nesse texto. A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte para ter um encontro com Deus, para receber os 10 mandamentos, e algo que talvez Moisés não esperava aconteceu. A Bíblia fala que o povo começou a se queixar. Moisés demorou tanto que o povo começou a perguntar para Arão, Arão, aquele que falava de Deus para nós, aquele que nos conduziu da terra do Egito até aqui, ele morreu, ele não volta mais. Nós precisamos de um novo Deus. E a Bíblia fala que Arão, ele juntou todos os ouros das mulheres, ele desenhou, ele jogou no fogo, ele ali planejou aquele bezerro e eles começaram a adorar aquele bezerro. E gente, o pecado era tão horrível desse povo, dá tanto nojo desse momento e dessa atitude de Arão e do seu povo, que no versículo 4, olha o que eles fizeram. Então eles exclamaram, eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Meu irmão, até esse momento, Deus abriu o mar para aquele povo passar.
Aquele povo já estava no meio do deserto, Deus estava fazendo grandes coisas, olha tudo que Deus já tinha feito. Meu irmão, imagina você no meio de um mar, igual o povo de Israel, de um lado o vale, do outro lado o monte, e atrás um monte de egípcio correndo atrás deles. Parecia tudo perdido, mas de repente o mar se abre, meu irmão, imagina isso. Às vezes eu fico imaginando a visão daquele povo. Moisés estende o cajado e o mar se abriu, né? Caramba, que coisa impressionante. E o povo passa no meio do mar, com os pés secos. Eles não passaram com a água na garganta, mas com os pés secos eles atravessaram o mar. E a Bíblia diz que quando o último israelita passou, Deus fechou o mar. Os seus inimigos foram mortos. Meu irmão, que grande milagre de Deus, que coisa impressionante. Agora, um pouco tempo depois, eles, pensando que Moisés havia morrido, eles levantam um bezerro de ouro, e começam a adorar esse bezerro. E Arão, ele disse assim: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Meu irmão, olha o coração de Deus com essa atitude. Deus abriu o mar, Deus tirou o povo do Egito. Deus sustentou aquele povo no deserto durante tanto tempo. E agora aquele povo reconhecia aquele bezerro de ouro como Deus que o tirou do Egito. Que coisa horrível, que pecado nojento. E a Bíblia fala que quando Moisés, no versículo 15 ao 20, que nós lemos, que Moisés ele desce, Deus ele chega para Moisés e diz: Moisés, desce, que aquele povo que você conduziu é um povo obstinado. Eles já quebraram a aliança, eles já me desobedeceram. E a Bíblia fala que quando Moisés, ele chega lá embaixo, e ele olha aquele pecado, ele arremessa das suas mãos, no versículo 19, as tábuas da aliança. A Bíblia fala que Moisés, ele arremessou de suas mãos e despedaçou ao pé do monte. Moisés, ele toma o bezerro que tinham feito, queima o bezerro, e depois de queimar, ele moe o bezerro até que aquele bezerro vire pó. Aquelas tábuas eram as tábuas da aliança de Deus com o seu povo. Aquelas tábuas, elas tinham sido dadas pelo próprio Deus para o seu povo. Mas Moisés, com tanto nojo, Moisés odiava tanto o pecado, que no momento de fúria, de ira do pecado, Moisés arremessa as tábuas da aliança. Meu irmão, a primeira característica que eu quero aprender com vocês de um homem de Deus, é que um homem de Deus, ele não suporta o pecado. Um homem e uma mulher de Deus não consegue conviver com o pecado, tem nojo do pecado, tem ira do pecado. Não convive, não faz aliança com o pecado. E é essa atitude que nós podemos ver em Moisés. Moisés fez isso. Moisés fica tão irado quando vê aquele bezerro sendo adorado pelo povo, que Moisés ele joga as tábuas no chão. E a Bíblia fala que Moisés pega aquele bezerro, coloca no fogo, depois de colocar no fogo, moe aquele bezerro até que aquele bezerro vire pó. Nesse texto nós podemos sentir nas entrelinhas esse ódio que Moisés tinha do pecado. Essa raiva que Moisés tinha desse pecado que o povo estava cometendo. As tábuas da aliança estavam quebradas. Como eu disse, aquelas tábuas eram os 10 mandamentos. Mas na verdade, meu irmão, aquelas tábuas se quebram porque aqueles mandamentos já estavam quebrados no coração daquele povo. O mandamento verdadeiro que já deveria estar no coração daquele povo já estava quebrado. E as tábuas se quebram. Os mandamentos, aquelas 10 mandamentos, aquelas tábuas, elas representavam uma aliança de Deus com o seu povo. Eram 10 requisitos de Deus. Eram 10 requisitos para uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Deus, ele estava ali iniciando um relacionamento e uma aliança com o seu povo. E aqueles 10 mandamentos eram 10 requisitos para uma aliança de Deus com o seu povo. Os mandamentos representavam a aliança de Deus com o seu povo. Eram 10 coisas que o povo fazia e Deus não queria mais que o povo fizesse. Eram 10 ordens de Deus para com o seu povo. Os 10 mandamentos, eles são comparados com o casamento. Eles são comparados com o casamento entre Deus e o seu povo. E você já viveu isso em alguns momentos da sua vida. Um exemplo que nós podemos ver na prática são os 10 mandamentos da namorada, do namorado. Você começa a namorar com uma pessoa e aquela menina diz: olha, você quer namorar comigo? Quero.
Mas você não olha para aquela menina quando ela estiver sentada ao seu lado. Não olha para ela. Não quero você conversando com ela. Era mais ou menos isso, tá? Situação totalmente diferente, comparando aqui. 10 mandamentos no namorado e na namorada. Você quer namorar comigo, mas você não deixe de sair comigo para sair com seus amigos. Olha, eu sou a prioridade. É um requisito. Você quer isso? Esse é o requisito. Você quer namorar comigo? Então você senta do meu lado na igreja. Sempre, né? E o bedeão vai lá e senta, né? Ou o contrário. Você quer namorar comigo, o homem falando, você fica do meu lado. Não olha para aquele camarada, não conversa com ele, muda de cela, vem para minha cela. Tantas outras coisas. E também os 10 mandamentos pré-matrimoniais. Olha, você quer casar comigo? Mas é o seguinte, a pasta de dente se aperta na frente, não atrás. Não, desculpa, ao contrário, atrás e não na frente. E gente, isso parece piada, mas já teve casamento que se separou por causa disso, sabia? Eu já ouvi falar disso. O cara apertava a pasta de dente em cima e ela queria que apertasse embaixo. Tudo por causa de uma pasta de dente. E tantos outros. Você quer casar comigo, mas você promete que você vai acordar todos os dias com o cabelo penteado. Até parece, né, gente? Porque, realmente. Ou então, olha, você quer casar comigo, mas você promete escovar os dentes todo dia antes de me dar um beijo de manhã. E, gente, é verdade, né? Ninguém merece, né? Aquele beijo com bafo. Misericórdia. Você promete, você vai vir me dar um beijo, mas você escova os dentes. E tantas outras coisas. Você promete que não vai jogar a toalha molhada na cama. Quantos homens já vivem isso, não? Misericórdia, né? Quando eu era solteiro eu achava que isso era piada, mas é verdade. Você promete que não vai jogar roupa suja em cima da cama. E tantas outras coisas. Gente, a minha esposa é uma benção, tá? Ela não é fresquinha, assim, exagerada, não. Só para explicar para vocês. Mas, um ano atrás, nós compramos um sofá. E o nosso sofá era aquele que um canto, era aquele canto que você podia deitar, sabe? Não sei o nome daquilo. Dois você sentava, um você deitava. E eu adorava aquele canto. Quando eu comprei o sofá, eu pensei naquele canto. Meu, que maravilha. Chegar do trabalho e deitar ali, ver a televisão. Todo dia eu chego e faço isso. Eu chegava e fazia isso. Ainda chego. Até que um dia ela começou a implicar com isso. Não deita aí não. Por quê? Você não está deitado? Não tem ninguém deitado? Tem um anjo aqui deitado? Não deita aí, vai amassar esse lado. Ela está lá atrás. Esse lado vai ficar amassado. Você tem que sentar desse lado, meu. Gente, o sofá é para deitar, para sentar, não é verdade? Eu não posso sentar no sofá agora porque vai ficar amassado. Misericórdia. Ela implicou tanto com isso, eu impliquei tanto contra ela que ela não cisma mais com isso. Mas coisa desse tipo, igual tirar o sapato, tirar o chinelo para passar em cima do tapete. O tapete está no chão, gente. Não é para pisar. Senão eu colocava num quadro assim o tapete numa parede, mas está no chão, é para pisar. Coisa de mulher, né? Vocês me entendem, homens, com certeza. Fechar o boxe do banheiro, eu nunca tinha aprendido que tinha que fechar o boxe depois de tomar banho. Mas eu aprendi isso no meu casamento. E tantas outras coisas. Alguns exemplos, tá? Desculpa aí, não fica brava não. Mas enfim, então são 10 mandamentos. E os 10 mandamentos de Deus para com o seu povo que foram quebrados, era esse sentido, não era essa frescura, viu? Misericórdia. Mas eram 10 requisitos para um casamento. E nós na prática, no namoro, no casamento, e às vezes até numa empresa, para trabalhar numa empresa, nós temos isso, requisitos para isso, requisitos para namorar, requisitos para casar. E os 10 mandamentos eram 10 requisitos para a aliança de Deus com o seu povo. Mas vejam o que acontece nesse texto. Moisés mal desceu e a aliança já havia sido quebrada. Moisés quebra as tábuas porque elas representavam a aliança, mas a verdadeira aliança que deveria estar no coração do povo e ser colocada em prática no coração do povo, já estava quebrada. E aquilo gera uma ira, um ódio em Moisés do pecado. Um homem de Deus odeia o pecado. Meu irmão, um homem de Deus não convive com o pecado. Um homem de Deus tem nojo do pecado. Um homem de Deus não tem parceria com o pecado. Moisés pega aquele bezerro e moe aquele bezerro até virar pó. Só que nos nossos dias, e Deus me levou a isso, porque isso é uma realidade dos nossos dias, Deus me levou a pregar a isso. Nos nossos dias, nós somos muito tolerantes com o pecado. Nos nossos dias,
Muitas vezes nós vivemos em pecado e pensamos, é só um pecadinho. É verdade, gente? Vamos ser claros. Peca aqui, não, Pedro, é só um pecadinho aqui, não vai trazer mal nenhum. Meu irmão, esses pecados que parecem ser pequenos, é como o carrapato. Quantos já tiveram um cachorro com carrapato aqui? Ele é tão pequenininho, aquele carrapato, que você nem percebe que está no cachorro. Além de ser difícil de tirar, e você não consegue enxergar porque é pequeno e parece ser pequeno, mas ele está acabando com a vida do seu animal. E o pecado na vida de um cristão é a mesma coisa. Às vezes parece ser tão pequeno, é pequenininho, deixa aqui, não tem problema. Mas, meu irmão, está acabando com a sua vida. E sabe, Deus me levou a pregar sobre isso nessa noite, porque eu sei que isso é uma palavra para todos nós. O pecado pode destruir, o pecado está destruindo a sua vida. Mas é tão pequenininho, meu irmão, ele vai acabar com você. Ninguém se desvia de um dia para o outro, ninguém. Todas as pessoas que um dia estavam aqui e hoje em dia estão desviadas, estão na fossa, estão longe de Deus, tudo começou com pecado. É um pecado aqui, depois pecado gera pecado, e esse pecado aqui gera um pecado ali, o pecado ali vai gerar outro pecado ali, até o momento que você não conhece mais a Deus. Até o momento que você começa a tentar orar e você pensa, com quem eu estou falando? Você nem mesmo crê em Deus. E isso tem como consequência tantas pessoas afastadas do caminho do Senhor. Sabe, não se conforme com o pecado, não tolere o pecado, que a nossa atitude seja a mesma de Moisés, pegar o bezerro, queimar o bezerro, moer o bezerro, até que vire pó. Essa é a atitude de um homem de Deus, um homem que não suporta a convivência com o pecado. E nós temos que parar de tolerar o pecado em nossa vida. Eu não estou falando na vida do teu irmão, não. Eu estou falando na tua vida. Pare de tolerar o pecado na sua vida, meu irmão. Você foi chamado para ser vitorioso. E quando eu falo vitorioso, não é para conquistar todas as coisas. Primeiramente é para vencer o teu pecado. É para vencer os teus erros, a tua falha. Porque esse pecado não é teu. Você não precisa mais viver como escravo do pecado. E acordar pela manhã pensando, hoje é mais um dia de fracasso. Hoje é mais um dia que eu vou ser derrotado pelos pecados. Não. Através do sangue de Cristo, da sua ressurreição, agora você pode acordar pela manhã e dizer, hoje é mais um dia de vitória. É mais um dia que eu vou vencer o pecado. É mais um dia que eu vou pisar no pecado. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Deus nos chamou para viver em vitória, meu irmão. Ele não te chamou para viver como fracassado. Porque o pecado gera isso na sua vida, gera fracasso. Você começa a ficar com vergonha. Você entra na igreja e você fica com vergonha, você fica olhando para o chão, porque está envergonhado. Mas, meu irmão, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para te dar vida em abundância, para que você viva em novidade de vida. Uma vida plena. Por isso, odeie o pecado. Não tenha parceria com o pecado. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, que foi o ato crucial da vitória de Cristo sobre Satanás, Ele estava dizendo com efeito, vocês não precisam mais viver no pecado. Romanos capítulo 6, você não precisa abrir. A Bíblia faz um paralelo entre a morte e a ressurreição de Cristo, entre o pecado e a vitória na vida de um cristão. E se nós resumirmos e parafrasearmos o capítulo 6 de Romanos em uma frase, seria: assim como a morte não tem mais domínio sobre Cristo, assim também o pecado não tem mais domínio sobre o cristão. Romanos 6 está falando sobre isso. Assim como Cristo venceu a morte, e a morte não teve domínio sobre Cristo, assim também, se nós nos unirmos a Ele em sua morte, certamente também seremos em sua ressurreição. E assim também nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se morrermos com Cristo, ressuscitarmos com Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque a morte não teve domínio sobre Cristo. Meu irmão, pare de fazer parceria com o pecado. Você foi chamado para ser vitorioso em nome de Jesus. Que a nossa atitude seja a mesma de Moisés. Não aguento o pecado, eu não suporto o pecado. Sabe, meu irmão, está na hora de você ser franco com Deus. Talvez você pense, Pedro, não consigo me livrar disso. Eu não consigo parar de pecar. Meu irmão, seja claro com Deus. Não tem nada melhor do que ser claro, do que ser transparente com Deus, do que ser franco com Deus. Eu lembro há muitos anos atrás,
Quando eu ainda era adolescente, que eu errava aqui, muitas vezes com a minha mãe, com outras coisas, com a minha personalidade, errava ali, e não conseguia ter uma vida reta, por mais que eu tentava. Eu lembro que isso só mudou num dia que eu coloquei meus joelhos no chão. E totalmente frio diante de Deus, porque pecado gera distância de Deus. E eu cheguei tão franco e tão claro diante de Deus, que eu disse assim: Deus, eu não tenho força. E eu lembrei daquela passagem que não há tentação que nós não podemos suportar, que Deus providencia o escape. E eu disse para Deus naquele dia, foi numa noite, num culto, eu disse: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho força. Me ajuda nesse escape, aumenta esse escape sobre a minha vida, porque eu não estou conseguindo, por mais que eu quero, eu não estou conseguindo. E eu lembro que eu comecei a chorar diante da presença de Deus, eu não conseguia parar de chorar. Meu irmão, a partir daquele dia, Deus me deu vitória. A partir daquele dia, eu aprendi a ter uma vida reta e correta diante de Deus. Pare de tolerar o pecado. Eu sei que a santidade é um processo. Eu sei que muitas vezes você que se converteu recentemente, nos últimos anos, você está lutando ainda para viver em santidade. Talvez manias e costumes e vícios. Antes, quando você não era cristão, você vivia. Talvez você ainda não está conseguindo. Eu sei que é um processo. Mas muitas vezes nós estamos nos confortando com o pecado e dizendo: não, já passou 1 ano, 2 anos, e você continua errando na mesma coisa. Meu irmão, hoje é dia de dar um basta nisso. Nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer isso para você: basta, acabou, é hoje, você venceu. Você não precisa mais disso, por mais que você pense que precisa, você não precisa mais, meu irmão. É hoje o dia da tua vitória em nome de Jesus. É hoje o dia da tua libertação. Nós gostamos de cantar, livres para não sei o quê. Você é livre para viver em santidade, meu irmão. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você é livre. Cristo nos libertou por um alto preço, que foi o seu sangue, para que hoje nós pudéssemos viver em novidade de vida em nome de Jesus. Desfrute disso em nome de Jesus. Glória a Deus. É a santidade de Deus que sustenta o universo. Se não fosse a santidade de Deus, hoje todos nós não estaríamos mais aqui. A santidade de Deus sustenta o universo. Nós fomos chamados por um Deus santo para ser um povo santo. O velho homem precisa ser enterrado em nome de Jesus. Deixa eu contar uma história para vocês. Certa vez estava um homem, uma mulher, se conheceram na escola, no ensino médio, e eles se casaram. Eles eram felizes. Eles tinham lá suas dificuldades como casais, mas eles eram felizes. Em determinado momento, já numa fase adulta, aquele homem morreu. Ele morreu. E aquela mulher, não se conformando com a morte do seu marido, a história diz que ela embalsamou o seu marido e colocou dentro de uma redoma de vidro. E todos os dias pela manhã, e colocou na sua sala. E todos os dias pela manhã, aquela mulher entrava em casa e dava um bom dia para o seu marido. Gente, o seu marido estava morto. Ela, não conformada com aquilo, ela embalsamou. Eu nunca sei onde está o L aí, tá? Acho que é embalsamou. Aquele marido, e colocou dentro daquela redoma de vidro. E todo dia, ela entrava na sala e dizia: bom dia, John. Bom dia, amor. E dava uma piscadinha para ele. Que coisa horrível, né? Marido morto, embalsamado dentro de uma redoma de vidro. E ela ainda desfrutava daquele velho homem. E assim passaram-se anos na sua vida. Até o momento que ela foi viajar. Nessa viagem ela conheceu um novo homem. Eles resolveram se casar. Foram rápidos, né? Numa viagem. Mas tudo bem, é a história. Eles se casaram. Eles saíram para a lua de mel. Eles foram viajar. Lua de mel foi uma maravilha. E quando eles voltaram para casa, no dia de chegar em casa, quando eles estavam entrando em casa, aquele marido pensou: bom, hoje eu vou fazer aquela cena de casal, né? Aquela cena de filme. Vou pegar minha mulher no colo, né? Quantos fizeram isso aqui? Não, Otávio fez isso, Otávio? Vou pegar minha mulher no colo aqui, vou entrar na porta, dar aquele chute na porta, bem-vindo, nosso lar. Né? Eu tentei fazer isso, não aguentei muito não. Embora minha esposa é magra, viu, gente? Segurei um pouquinho, eu entrei na porta, bom, acabou. Entra. E eu, não, agora é o dia, vamos lá, amor. Aí esse homem dessa história, ele pega aquela mulher, vamos entrar na nossa casa, chuta aquela porta. O que acontece, meu irmão? Aquela mulher com certeza caiu no chão, né? Gente, ele entra em casa e tinha um defunto na sala. O cara fica assustado, derruba a mulher no chão. E, meu, o que é isso? Quem é esse cara aí?
E ela começa a contar a história. Ela diz, olha, esse é meu marido, meu ex-marido. Você é meu marido agora. E ele, meu marido falecido. E ele morreu, e eu não suportando a dor da sua morte, eu ainda desfrutava da presença dele, embora ele estivesse morto, todos os dias pela manhã. Eu não me conformei, eu não consegui enterrá-lo, e eu deixei ele na sala da minha casa. Até que esse novo homem, esse novo marido, junto com aquela mulher, ajudou a enterrar o seu velho homem, para desfrutar de um novo relacionamento. Sabe, meu irmão, muitos ainda colocam o velho homem numa caixa e o cumprimentam todos os dias. Talvez o seu velho homem já morreu, mas muitas vezes, em muitos dias, você ainda desfruta um pouco da presença dele, embora ele esteja morto. Quando você acorda e você dá um bom dia para ele, você belisca ele, você desfruta um pouquinho dele, só que ele já foi morto. Sabe, para você viver um relacionamento pleno, você realmente sentir o prazer de ser cristão e servir a Jesus, você precisa enterrar o velho homem, para que você possa viver um novo relacionamento com o novo homem, em nome de Jesus. O velho homem precisa ser enterrado. E muitas vezes, mesmo morto, nós ainda estamos desfrutando um pouco da sua presença. Eu quero ler uma frase para vocês, de um autor desconhecido, que diz assim: da explosão das estrelas surgem os planetas, da deteriorização dos fósseis veio o petróleo, da evaporação da água temos a chuva. O trigo que morre nos dá o pão, a uva que morre nos dá o vinho, o cereal que morre nos dá o arroz, o animal que morre nos dá a carne. Da morte alimentamos a nossa vida. Quem não morre para si mesmo não é capaz de nascer para os outros. Se não aceitamos enterrar o homem velho que nos habita, não criaremos espaço necessário para que o novo homem possa surgir em nome de Jesus. Sabe, talvez ainda na sua vida existem pecados que estão tirando a sua força. E por mais que você pense que são pequenos, eles estão acabando com você. Hoje é noite de dar um basta em nome de Jesus, meu irmão. Amanhã de manhã, como eu já disse, você vai acordar como um vitorioso em nome de Jesus. Terça-feira você vai acordar como um vitorioso novamente. E você vai sentir o prazer de ser livre em nome de Jesus. Um homem de Deus, ele não tolera o pecado. Uma segunda e última característica que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 33, na frente. Só você virar a página aí da sua Bíblia. Versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vá, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. Gente, nesse texto Deus ele faz uma bela, entre aspas, bela proposta para Moisés. Moisés e todo o povo, os israelitas, eles tinham um sonho. O sonho era a promessa de Deus. Era entrarem na terra prometida. A terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. A terra que mana leite e mel. Uma terra maravilhosa que Deus havia preparado para aquele povo. Esse era o objetivo daquele povo. Agora Deus ele chega para Moisés e faz, entre aspas, uma bela proposta. E diz assim: Moisés, é o seguinte: vá, saia daqui. Vá para aquela terra que eu te prometi, e eu te darei como herança. Moisés, eu vou mandar um anjo, esse anjo vai na frente de vocês. Gente, olha que proposta linda de Deus. Esse anjo vai na frente, ele vai guerrear por vocês, fica tranquilo. Mas Deus disse assim para Moisés, mas eu não estarei com vocês. Eu não irei junto com vocês, eu vou mandar um anjo para proteger vocês, mas eu não vou com vocês. Eu não estarei com vocês. Talvez muitos de nós diríamos para Deus: Deus, beleza, ok, estou indo, Deus, obrigado. Mas não foi o que Moisés disse. A Bíblia diz no versículo 15, olha o que está escrito no versículo 15. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés disse para Deus: Senhor, se você não for conosco, não me faça sair daqui. Deus ele ofereceu para Moisés tudo que o povo queria.
a terra prometida dada de graça, os anjos, um anjo para lhe proteger. Mas Moisés olha para Deus e diz assim: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou sair daqui. Se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. Sabe por quê, meu irmão? O homem de Deus, ele não abre mão da presença de Deus. O homem de Deus, ele não se vende pela presença de Deus, ele não troca nada pela presença de Deus. O homem de Deus, ele não tem outra prioridade a não ser a presença de Deus. É por isso que Moisés olhou para Deus e disse: Deus, sem a tua presença eu não vou. Eu não quero as tuas bênçãos. Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim: Deus, eu não quero o que o Senhor pode me dar. Eu não quero a terra prometida, eu não quero somente riquezas, mas eu quero a tua presença. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Eu não troco a tua presença por uma terra prometida. Eu não troco a tua presença por uma terra que manda leite e mel. Eu não troco a tua presença por riqueza. Sem a tua presença eu não saio daqui. Meu irmão, nós aprendemos com Moisés que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não abre mão da presença de Deus. Não troca Deus por nada. Não troca por nada. O povo não. O povo que nós vimos aqui, eles aceitariam essa proposta. O povo fez aquele bezerro de ouro porque o povo queria um outro Deus que pudesse abreviar o caminho. Gente, o povo de Israel nesse momento, o capítulo 32 que nós lemos, não queria um Deus a quem eles deveriam prestar compromisso, prestar sacrifícios. Não queria um Deus a quem servir, mas eles queriam um facilitador de milagres. Eles não queriam Deus, eles queriam um gênio da lâmpada mágica. Eles queriam apenas alguém que desse aquilo que eles precisavam, alguém que abrisse o mar vermelho, alguém que desse comida dos céus, alguém que abreviasse o caminho. O povo não queria um Deus, eles queriam um ídolo sem caráter, um ídolo sem propósito, que pudesse ser manipulado, que fizesse a sua vontade, que não exige nada, que não cobra sacrifício, que não se coloca diante de desafios. O povo queria isso, mas Moisés não. Moisés, ele disse: Senhor, eu não quero as tuas bênçãos sem a tua presença. Senhor, eu não quero riqueza se a riqueza não estiver a tua presença. Sabe por quê, meu irmão? Nem sempre onde há riqueza, nem sempre onde há coisas boas acontecendo, nem sempre há Deus. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que onde há Deus, ali há sempre bênçãos em nome de Jesus. Moisés diz isso: Senhor, eu não quero a tua bênção, mas eu quero a tua presença. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Sabe, meu irmão, eu te pergunto nessa noite, de que lado você está? Você está do lado do povo, que está levantando um bezerro de ouro, que quer simplesmente alguém que vá à frente e abrevie o caminho. Um ídolo sem propósito, um ídolo sem caráter, um ídolo que não nos coloca em desafios, um ídolo que não cobra sacrifícios, um ídolo que não cobra o nosso serviço. Ou você está do lado de Moisés e não troca a presença de Deus por nada? De que lado você está? Sabe, Deus me leva a pregar sobre isso, Deus me coloca claramente essa característica, porque hoje também nós vivemos uma crise nisso. A igreja brasileira vive uma crise nisso. Porque muitas vezes nós não queremos um Deus de compromisso, mas nós queremos um Deus que nos dê a bênção. Nós não queremos um Deus para servir, mas nós queremos um Deus para ser servido por Ele. Nós não procuramos um Deus, mas muitas vezes queremos o gênio da lâmpada mágica do Aladim. Aquele gênio que você esfrega, ele aparece e você faz 3 pedidos. E é verdade. É verdade. A igreja brasileira está sendo infiltrada por isso, infelizmente. Onde as pessoas não buscam e muitas vezes não vêm para o culto para cultuar a Deus, mas vêm para o culto para ser cultuado por Deus. Onde as pessoas olham para Deus pensando como satisfação pessoal. Olha, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus porque Deus vai dar um monte de coisa na minha vida. Meu irmão, Deus dá, Deus vai dar, Deus vai te abençoar muito. Deus é um Deus de bondade, de misericórdia. Mas nós não servimos a Deus pensando no que Ele pode nos dar, mas nós servimos a Deus porque Ele é nosso Deus. E mesmo que Ele não nos dê aquilo que gostaríamos, Ele continua sendo o meu Deus. E eu continuo servindo a Ele, porque Ele é meu Deus. E não é à toa também que tem tantas pessoas afastadas, que ao mesmo tempo que nós temos de 20 a 30 milhões de cristãos no Brasil, nós temos cerca de 50 milhões de pessoas desviadas. Porque são pessoas que olharam para Deus somente como uma fonte de prazer pessoal.
Buscar em Deus algo que Ele não é. Buscar em Deus satisfação pessoal. Quando na verdade nós buscamos a Deus para servir a Deus e não ser servido por Ele. Deus, Ele não está, Deus, Ele não te escolheu. Deus, Ele não morreu, não te salvou somente para te servir, mas para que você o sirva em nome de Jesus. E pode ter certeza, como consequência do teu serviço a Ele, Deus vai te abençoar de forma abundante que você nem imagina. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que Deus preparou para nós, meu irmão. Deus abençoa, mas nós não trocamos a bênção de Deus por nada. Um homem de Deus não abre mão da presença de Deus. Não serve a Deus pensando no que Ele pode fazer, mas serve a Deus pensando no que Ele é. Em nome de Jesus. Não se venda, mas sirva a Deus de todo o coração. Que nessa noite nós possamos sair daqui com essa convicção. Eu não troco Deus por nada. Sabe por quê? Hoje nós vivemos uma onda também de, entre aspas, aquela palavra, decepcionados com Deus. Gente, é impressionante como nos nossos dias tem tanta gente decepcionada com Deus. E isso é um grande equívoco, gente. Pessoas que parecem estar decepcionadas e dizem estar decepcionadas por Deus, talvez, eu não posso julgar, mas talvez nunca conheceu a Deus. Decepcionado com Deus. Meu irmão, decepcionado com aquele que deu seu filho numa cruz por você, por aquele que morreu numa cruz por você, não poupou o sacrifício por você, decepcionado com Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para Deus como uma fonte de realização pessoal. E muitas vezes Deus não faz aquilo que você quer. Tem muita coisa que você pede que às vezes não acontece. Porque Deus sabe que não é para acontecer, que Deus sabe que não é bênção para você. E aí você se decepciona com Deus. Estou decepcionado. Aí você pega Deus, faz igual outros fazem, pega Deus e vira de cabeça para baixo. Deus, eu não quero, né? Olha para a parede aí, porque eu não quero mais o Senhor. Eu não sirvo mais o Senhor. Meu irmão, nós fomos chamados para servir a Deus. Faça o que Ele quiser fazer. Ou não faça, ou deixe de fazer o que nós queremos que Ele fizesse. Mas nós fomos chamados para servir a Deus. E com Moisés nós aprendemos isso. Moisés, ele tinha uma oferta tentadora. A promessa de Deus, a terra prometida. Moisés, vá tranquilo que o anjo vai com vocês. E Moisés disse para Deus, Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu não vou se o Senhor não estiver comigo. Eu não quero nada se não houver a tua presença. Eu quero a tua presença. Um homem de Deus não abre mão da presença de Deus. Em nome de Jesus. Lembre-se disso, não troque Deus por nada. Não troque por nada. Como diz aquela frase, aquela música que nós conhecemos, eu prefiro um deserto contigo do que um paraíso longe de ti. Eu prefiro estar no deserto com Deus do que um paraíso longe de Deus. Assim era o coração de Moisés. E novamente nessa noite eu te pergunto, de que lado você está? Será que você está do lado do povo? Que amava o pecado e que levanta um bezerro de ouro e começa a adorar o bezerro, que depois troca Deus por qualquer coisa, que não procurava um Deus de sacrifício, mas procurava um Deus que abreviasse o caminho? Ou você está lá do lado de Moisés, que não suporta o pecado, que odeia o pecado, que não convive com o pecado, e não troca a presença de Deus por nada? De que lado você está, em nome de Jesus? Raquel, a história que nós conhecemos, ela desejava ter filhos. Em certo momento a história diz que ela agarra as vestes de Jacó e ela grita, dai-me filhos, senão morrerei. Esse é o tipo de desejo que precisamos ter para com Deus. É o clamor que se levanta entre nós enquanto o nosso corpo treme e começa a gritar, Deus, eu quero a tua presença, eu quero te ouvir, eu quero te sentir, me dê a tua presença se eu não morrerei. Teve um dia na minha vida que eu já citei que eu disse isso, que na presença de Deus eu disse, Deus, eu não aguento mais o pecado, eu não quero mais isso, eu não tenho força, eu quero a tua presença. Mesmo eu tão distante de Deus que eu estava naquele dia, mas eu entrei naquele culto e eu disse isso, eu não quero mais isso, mas eu quero a tua presença, sem a tua presença eu morrerei. E a minha vida mudou diante disso em nome de Jesus. E nessa noite eu te convido a isso em nome de Jesus. Meu irmão, se até hoje você estava como escravo nesse pecado, que nessa noite você tome posse da liberdade que há em Cristo Jesus e possa acordar todos os dias como vitorioso em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, eu quero orar por você em nome de Jesus.
Glória a Deus. Quero te convidar, onde você está ainda, a refletir sobre isso. Faça uma análise na sua vida, meu irmão. Aonde você está? Mas começa a declarar diante de Deus. Começa a pedir perdão. Sabe, se você tem sido, como eu disse, aprisionado pelo pecado, seja claro com Deus. Diga para Deus nessa noite: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais conviver com esse pecado. Eu não quero mais aguentar esse pecado. Eu quero ser livre. Eu quero viver a vitória. Eu quero ver a liberdade que Ele está falando. A liberdade que só o Senhor pode dar. Eu quero desfrutar da Tua cruz. Eu quero desfrutar da Tua ressurreição. Eu quero desfrutar da Tua vitória. Nessa noite eu faço uma aliança diante de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, não se preocupa com quem está ao teu lado. É você e Deus. É um concerto você e Deus. Seja claro para Deus, em nome de Jesus. Nessa noite, Deus Ele está dizendo para você: basta. Basta, acabou, meu irmão. Não alongue mais isso. É para hoje, não é para amanhã. A vitória é para hoje. A santidade não é mais para daqui a 2 dias, para daqui a 1 mês. A santidade é para hoje. Você não precisa mais disso em sua vida. Em nome de Jesus, renova essa aliança de Deus em nome de Jesus. E começa a dizer para Deus: Senhor, eu não troco a Tua presença por nada. Nada. Assim como Moisés, eu não quero Teus bens. Eu não quero somente as Tuas bênçãos, mas eu quero a Tua presença. O Senhor é a minha prioridade. Se as bênçãos não tiverem a Tua presença, eu não quero as bênçãos. Eu quero a Tua presença. Porque onde há a Tua presença, ali há bênçãos em nome de Jesus. Renova o seu compromisso diante de Deus, onde você está, em nome de Jesus. As riquezas deste mundo não podem me saciar. Os aplausos dos homens não podem me impressionar. Há uma paixão que arde no meu interior. Meu coração te chama, Jesus, meu maior amor. Eu prefiro a Ti, Tu és meu tesouro. Se Te tenho em mim, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. As riquezas deste mundo não podem me saciar. Os aplausos dos homens não podem me impressionar. Há uma paixão que arde no meu interior. Meu coração te chama, Jesus, meu maior amor. Glória a Deus, Pai. Pai, nessa noite nós declaramos e vivemos. Declaramos não somente com as nossas palavras, mas com a nossa vida a partir de hoje. Que nós preferimos, Pai, um deserto com a Tua presença do que um paraíso longe de Ti, Senhor. Que o Senhor é a nossa prioridade, que nós não trocamos, que nós não vivemos o Evangelho
fácil, banal, mas vivemos o evangelho verdadeiro, onde estamos aqui para te servir e para cultuar o teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração nessa noite. E Pai, se entramos aqui com o coração duro diante de Ti, se o pecado ainda faz parte da nossa vida, que nessa noite o Senhor derrame Tua água viva, purificadora, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, que venha limpar cada cicatriz, cada sujeira, Senhor, em nome de Jesus, e possamos ter a certeza e declarar que somos vitoriosos, que somos homens e mulheres de Deus, comprometidos contigo, que não trocamos, Senhor, por nada, e que vivemos a vitória que o Senhor nos dá. Que amanhã possamos acordar e declarar: hoje é mais um dia de vitória, hoje é mais um dia que eu vou vencer o pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós somos livres para te adorar, nós somos livres para te servir, em nome de Jesus. Nesta noite nós aceitamos o teu basta, e nós declaramos em nome de Jesus a liberdade que o Senhor nos deu naquela cruz, e nós vamos desfrutar dessa liberdade em nome de Jesus. Coloca, Pai, em nós nojo, ódio do pecado, Senhor, para que possamos viver as tuas boas novas, aquilo que o Senhor preparou para nós, a vida plena e abundante que somente o Senhor pode nos dar, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.